O relato de um homem que ficou preso no umbral por suas próprias culpas. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Rogério sempre foi um homem de poucas palavras, mas muitos segredos. Cresceu nas ruas estreitas e empoeiradas de uma cidadezinha do interior, onde a vida lhe ensinou, ainda criança, que o mundo não perdoa os fracos. Aos 15 anos já dominava a arte de enganar, ameaçar e, quando necessário, ferir sem hesitação. Quando completou 25 anos, seu nome era sinônimo de temor. Até aqueles que o chamavam de amigo respeitavam mais por medo do que por lealdade. Rogério não se importava. Para ele, o mundo era um jogo onde só os mais duros venciam. Fé, esperança ou religião nunca fizeram parte de sua vida. Ele tinha metas claras, dinheiro fácil, poder conquistado pelo temor e controle absoluto, sobretudo ao seu redor. Por mais de 2 décadas, viveu como se fosse intocável. Construiu um império de influência nas sombras, acumulando inimigos, traições e escolhas que deixavam um rastro de dor por onde passava. Homens juraram vingança em silêncio, mulheres o amaldiçoaram com lágrimas contidas. Rogério apenas sorria com um cinismo que desafiava até o destino. Para ele, a morte era apenas uma ideia distante, incapaz de alcançá-lo. Mas a morte não avisa. Veio em forma de um infarto rápido e implacável. Rogério estava sozinho em sua casa, uma mansão fria que ele raramente ocupava. Caiu na cozinha, o coração cedendo ao peso de uma vida sem trégua. Não houve tempo para gritar por socorro, nem para um último pensamento. O corpo ficou ali, estendido no chão gelado, descoberto apenas 2 dias depois por um vizinho curioso. Mas a alma de Rogério não encontrou descanso. Longe disso, quando abriu os olhos, se é que ainda tinha olhos, Rogério se viu, envolto por uma névoa espessa e sufocante. Não havia céu acima, nem chão sólido sob seus pés. Apenas um vazio opressivo, onde o tempo parecia dissolvido em uma eternidade indistinta. Gritou seu próprio nome, blasfemou contra o desconhecido, exigiu respostas. Mas o silêncio era pesado, como se tivesse vida própria engolindo cada som que ele emitia. A luz era escassa, um crepúsculo eterno que mal delineava as formas ao redor. A escuridão dominava tudo, exceto a consciência de Rogério, que permanecia cruelmente intacta. Sem saber para onde ir, ele começou a caminhar. Seus pés pareciam pisar em um lodo invisível, viscoso, que grudava e puxava, como se o próprio ambiente quisesse mantê-lo preso. Às vezes, ouvia gritos distantes, ecos de agonia que pareciam vir de todos os lados e de lugar nenhum. Em outros momentos, vultos surgiam na penumbra, figuras humanas, mas deformadas, com rostos que se dissolviam quando ele tentava fixá-los. Alguns murmuravam em línguas estranhas, palavras que soavam como maldições. Outros apenas choravam, abraçados ao próprio desespero, alheios à presença de Rogério. No umbral, pois era assim que aquele lugar parecia ser chamado, um nome que ecoava em sua mente sem explicação. O tempo não seguia regras. Dias, anos, séculos. Tudo se misturava em um ciclo sem começo ou fim. Rogério perdeu a noção de quanto tempo vagava. Cada passo levava ao mesmo lugar, como se o umbral fosse um labirinto sem paredes, projetado para aprisionar a alma. Certa vez tropeçou em algo e caiu. Ao se levantar, viu um homem à sua frente, tremendo de frio, encolhido como um animal ferido. Rogério se aproximou querendo perguntar onde estavam, mas quando o homem ergueu o rosto, o choque o fez recuar. Era ele mesmo. Um reflexo apodrecido, com olhos fundos e pele acinzentada, como se o umbral tivesse moldado sua culpa em carne. Rogério correu, mas a imagem o seguia. Uma sombra faminta que nunca se afastava. Não havia fome no sentido físico, mas um vazio espiritual corroía suas entranhas. Uma sensação de falta que era mais dolorosa do que qualquer necessidade corporal.
Não havia sede, mas uma secura na alma que fazia cada pensamento arder. E pior que tudo, não havia luz. Apenas memórias. E essas memórias eram como lâminas cortando o fundo. Elas vinham em ondas, sem aviso. Primeiro, rostos. Pessoas que Rogério havia ferido, enganado, humilhado. Um amigo de infância com quem dividia sonhos ingênuos, mas que ele traiu por ciúme mesquinho. Uma mulher que o amou sinceramente. A única que talvez pudesse tê-lo mudado, mas que ele destruiu por medo de se entregar. Um homem que implorou por sua vida, de joelhos, enquanto Rogério virava as costas, indiferente. Cada lembrança trazia não apenas a cena, mas a dor do outro. Rogério sentia o desespero, a traição, o abandono, como se fossem seus. Era uma punição que não explicava, mas que ele não podia evitar. Tentou fugir. Correu até onde suas forças permitiam, mas no umbral não há escapatória. O cenário mudava, mas a essência permanecia. Às vezes, via campos cinzentos pontilhados por cruzes tortas, fincadas em pedras rachadas. Outras vezes, caminhava por ruas que lembravam sua cidade natal, mas distorcidas, com prédios que pareciam derreter e postes que se curvavam como árvores sob um vento inexistente. Ele gritava, batia nas paredes que surgiam do nada, mas tudo era inútil. O umbral era sua mente, e sua mente era um labirinto de culpa, orgulho e raiva. Uma noite, ou talvez fosse dia, pois o umbral não fazia distinção. Uma figura apareceu. Era alta, envolta em vestes cinzentas que ondulavam como fumaça. Seus olhos eram profundos, nem julgadores, nem acolhedores. Aproximou-se de Rogério, que pela primeira vez sentiu um silêncio diferente, menos opressivo. A entidade falou com uma voz que parecia vir de dentro dele. Rogério, ainda não chegou sua hora, mas alguém reza por você. Ele tentou responder, perguntar quem era, exigir explicações. Mas sua garganta queimava, e as palavras se dissolviam antes de sair. A entidade apenas se afastou, deixando uma semente de dúvida que germinava lentamente em sua alma. Quem poderia rezar por ele? Quem, depois de tudo que fez, ainda se importaria? Após esse encontro, algo mudou. Os ecos do umbral começaram a se transformar. Entre as vozes acusadoras que o perseguiam, vozes de vítimas, de inimigos, de si mesmo, surgiam sussurros diferentes. Eram preces, frágeis, mas persistentes. Vozes de crianças, talvez netos, que ele nunca conheceu. Uma irmã que ele abandonara anos atrás, sem jamais olhar para trás. Um velho amigo, um dos poucos que Rogério não traíra completamente. Eles pediam paz para sua alma. Choravam por ele, não o perdoavam, mas desejavam sua libertação. Essas preces eram ao mesmo tempo um alívio e uma nova forma de tormento. Cada palavra de compaixão era um espelho, forçando Rogério a encarar o que ele havia sido. Ele queria acreditar que merecia aquelas orações. Mas algo dentro dele resistia. O orgulho que outrora o definirá, ainda o prendia. Sentia que merecia o umbral. Que cada dor era justa. Que cada sofrimento era o preço de suas escolhas. E ao aceitar isso, ele próprio reforçava as correntes que o mantinham preso. Certa vez, enquanto vagava por um vale cinzento onde cruzes emergiam de pedras como ossos de uma terra morta, Rogério encontrou outros como ele. Eram almas perdidas, figuras encurvadas que não falavam, mas cujos olhos contavam histórias. Histórias de traição, medo, arrependimento. Um deles, um homem com o rosto marcado por cicatrizes que pareciam pulsar, murmurou com uma voz rouca: "Quando você aceitar que também foi vítima de si mesmo, talvez consiga sair." As palavras ficaram com Rogério, mas ele não respondeu. Sentou-se em uma pedra, encarando a névoa que engolia o horizonte, e permaneceu ali. As preces continuavam. Os sussurros de compaixão ainda chegavam, frágeis como velas tremeluzindo contra o vento. Mas ele não se movia. Não podia.
Não queria. No umbral, Rogério permanece. Um homem que viveu sem amor, que morreu sem paz, e que agora enfrenta a mais longa e dolorosa de todas as jornadas. Há de encarar a si mesmo. As memórias o perseguem. As preces o alcançam. Mas a culpa é mais forte. Ele sabe que alguém, em algum lugar, ainda reza por ele. Mas enquanto não aceitar que também foi vítima de suas próprias escolhas, o umbral será sua casa. E ali, no vazio, onde o tempo não existe, Rogério espera. Não por redenção, mas por coragem. Coragem para olhar nos olhos da própria alma e talvez encontrar algo além da dor. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.